Companheiro, pensa bem, veja bem. Bom, eu comecei a ter interesse quando vocês falaram sobre que Caifás fez uma profecia, assim, que realizou uma profecia, né? De que um homem morresse por todos, né? Vocês relacionaram que eles estavam profetizando de que um homem seria sacrificado, né? Seria o sacrifício, seria a ovelha de resgate por toda a humanidade. Mas só que eu sinto que ali nesse contexto o Caifás estava se referindo não ao mundo, não à terra, não à humanidade, e sim ao reino de Israel. O Caifás, ele fazia parte do domínio religioso, que tinha um domínio sobre o domínio financeiro, que era representado por Herodes. Então apareceu Jesus e convenceu uma grande multidão de que ele era o Messias, prometido ali pelos profetas, pela lei, pelo Torá, do povo, da genealogia, da descendência de Jacó. Então este homem apareceu dizendo-se o cumprimento de uma profecia, o herdeiro do trono de Davi, e que ele seria o rei dos reis, o senhor dos senhores, o salvador de Israel, neste sentido, tirando a nação de Israel do jugo de outras potências. Certo, tinha lá essa ideia, tinha lá esse companheiro, e tinha a nação de Israel, que estava sob o domínio de Roma, mas que estavam usufruindo normalmente, apenas pagando o imposto, o aluguel do território. Porém, é claro, Herodes sabia que se ele aceitasse o Jesus como verdade, e a população, e o que o povo pensava, se ele aceitasse como verdade, então ele devia desocupar o trono e dar a Jesus o seu lugar. Então Jesus seria o rei de Israel. Só que no caso, o que está sendo afirmado, não que Jesus é o rei de Israel, ele é o rei dos reis, assim como foi profetizado, como foi prometido para a descendência da entranha, da semente de Davi, de que ele seria o Senhor dos senhores e dominaria todos os reinos. Então eles acharam que, é claro que se Herodes desocupasse o trono acreditando e colocasse Jesus, então César, o imperador de Roma, também deveria desocupar o trono do império e dar ao Jesus. É claro que ninguém quer desocupar o seu lugar e dar a outro a sua autoridade, o seu poder, o seu domínio. Por essa razão é que Caifás, percebendo que a conversa, aquilo que aquele homem conquistou, a população, a ideia que aquilo poderia levar Israel a se confrontar com Roma, que era o domínio mundial, então ele se pronunciou dizendo: convém que um homem morra por todos da nação. Inclusive, se não me engano, está bem claro no escrito que um morra pela nação e não pelo mundo, pela terra, pelo planeta. Quer dizer, isto não foi uma profecia, nem foi nem uma inspiração divina, foi apenas uma intervenção intelectual de um sujeito que estava naquele momento prevendo as consequências do ato de que os outros companheiros podiam praticar, prevendo as consequências. Então ele advertiu de que convinha de que matássemos o Jesus para que evitássemos encrenca, é claro, com a classe mais alta, o
o império daquele momento. E também manter o relacionamento com o reinado, que Herodes, a situação, o governo, o poder político, que é o poder da compreensão, que é o poder do exército, que é o poder da força, estava na mão de Herodes. Mas acontece que a religião tinha o poder psicológico dos componentes do poder violento, de violência que Herodes possuía. Então, para o bem de todos os dois poderes, eles acharam melhor que se acabasse com o mal pela raiz. Vamos acabar logo com esse rapaz. E acabou, morreu. Só que ele conquistou o pensamento das pessoas, e na nossa história não há como negar que ele se perpetuou, porque o mundo, a Terra, a existência que nós conhecemos, nós temos como contagem dos dias da história desse Jesus. Porém, os fatos reais que aconteceram na ocasião é que estão meio invertidos. Usaram para a religião, para aprisionar e cativar o pensamento, a psicologia, o subconsciente do ser humano. E é isso que fizeram dessa história. Agora, o que aconteceu, o que era Jesus, quem era Jesus, quem era essa história, isto tem muito a ver com, desde o princípio dos dias em que o ser humano começou a registrar os seus pensamentos. Que nós temos uma informação que vem desde o princípio. O primeiro pensamento, o primeiro homem, ele sabia tudo. E passou para o segundo, que passou para o terceiro, para o quarto. E gerações e gerações, isso foi se espalhando. E essa informação foi contaminada com a imaginação de todos aqueles que souberam disso. Bom, companheiros, eu tenho esse pensamento. É claro que eu poderia ficar muito tempo criticando no ângulo de vista de política. Eu vejo que nós estamos aqui no YouTube, esse é o momento de calmaria, mas eu estou vendo a preparação de uma sociedade, uma comunidade, um ajuntamento de ideias, de identidade. E nós, que somos inteligentes, temos que admitir que existe uma identidade, uma diversidade de comportamento do instinto humano. Veja bem, os skinheads, o nazismo, não, ditadura, não. Olha, olhamos em volta esses homicídios horrendos em que filhos matam os próprios pais. Não, isso não vai longe. Um ser humano, tirar a vida de um ser humano. Bom, eu poderia falar disso, da violência que corre entre nós. Poderia falar sobre o atendimento do nosso direito, da nossa saúde, do nosso regime político. Todos os dias vemos que, olha, no Rio de Janeiro roubaram 100 milhões da saúde, dos hospitais, as pessoas morrendo nas filas de hospitais, faltando remédio, faltando atendimento. E agora um rombo de 100 milhões no Rio de Janeiro. Gente, a história do Cachoeira, não vou nem falar.
falar, a história do Valdomiro, a história desse cara da Universal, o Macedo, o Marcos Feliciano. Gente, é tanta coisa que dá até vergonha de lembrar. Eu poderia falar muitas coisas que eu evito de falar, eu não quero falar, porque se eu fizer isso, ficar falando para vocês, é como eu sinto quando alguém está falando demais para mim. Será que está me achando burro demais? Será que pensa que eu não entendo? Será que, poxa, não entendeu que eu já sei? Companheiros, mas eu fico envergonhado em reconhecer de que ou vocês é muito burro, mas eu acredito que não. Eu acho que vocês é covarde. Bom, talvez tenha alguma sensatez nisso. Bom, companheiros, eu sou ateu, mas fiquem com Deus.